Pior do que você ter um inimigo é você ter um aliado burro. Porque quando você tá na trincheira, você sabe que o inimigo é inimigo. Se ele atira bem, pô, ruim pra você. Se ele atira mal, ótimo pra você. Pô, o inimigo desqualificado é a coisa mais fácil que você tem de combater. Agora, o aliado desqualificado, você tá do lado dele na trincheira, ele tá atirando pro lado. E você nem tá esperando que o tiro venha, e você nem consegue se defender porque ele tá do seu lado. Nós precisamos ter um exército de pessoas, e vocês aqui, todos fazem parte desse processo inicial. E uma coisa que eu costumo falar, e eu vou sempre continuar falando, um sentimento que eu tenho é o orgulho de que um pedaço da minha vida, um pedaço da minha história pessoal que eu estou vivendo agora se confunde com um pedaço da história do país. Primeiramente, a gente vai ganhar a eleição. Segundamente, boa noite. É um prazer estar aqui no Guarujá. Eu quero falar para vocês primeiro, se eu continuar sozinho em Brasília, eu vou ter um colapso nervoso. Então, para mim, ajudar os meus amigos a vencer é uma questão de sobrevivência pessoal, psicológica, né? Porque é um lugar assim, que você passar 12 horas escutando o discurso da Maria do Rosário, eu sou contra super salários, mas nesse caso eu acho que o meu deveria extrapolar o teto, porque a insalubridade é gigantesca e como o Minato bem falou, não dá para eu ser autor e relator e presidente da comissão do meu próprio projeto. E eu estou muito otimista. Hoje a gente teve a convenção estadual do partido oficializando as candidaturas a deputado estadual e a deputado federal. E eu falei para os candidatos, agora oficializados candidatos, que primeiro, o Renan vai vencer e eu tenho sinceramente convicção nisso. Acho que a curva de crescimento mostra isso, acho que o fato de ter pessoas espontaneamente apoiando o Renan, colando adesivo do Renan, colocando outdoor do Renan, não existe ninguém empolgado e animado para fazer pré-campanha para nenhum outro pré-candidato. Você não vê um cara com, nossa senhora, o Flávio é esse aí que vai promover a mudança. Você vê o cara falando, puta, vou votar no Flávio, fazer o quê? Putz, né? Não, mas e a proposta de 60 milhões de celular pra mulher? Fogo, né, meu? Mas fazer o quê? Bom, e o Vorcaro? É difícil, né, meu? Então vai fazer o quê? Do Lula, a mesma coisa. Do Lula, a esquerda brasileira não tem grandes esperanças de que, nossa, o Lula agora vai levar um grande ideal pra frente. O Lula é tipo assim, é isso aí que a gente tem pra derrotar o bolsonarismo. Também não tem, a juventude de esquerda radicalizada acha que o Lula é neoliberal, acha que o Lula é de direita, sim, a juventude que poderia estar fazendo do lado de lá uma campanha animada com Lula e tal, tá meio assim, é o que tem também, né? Sim, eu apoio crítico porque o que eles querem fazer é revolução. E esse é um dado assustador, tá? Que eu acho que tá abaixo do radar. Eu acho que uma quantidade significativa de comunistas e comunistas de verdade. Comunista, eu não tô falando o comunismo! Não, comunismo, materialismo histórico dialético. O cara que acha que as relações materiais pautam toda a sociedade, independentemente de qualquer outra coisa, que ele quer fazer a revolução armada, né? O cara que acredita no planejamento central, o cara que acredita em ditadura do proletariado. Eu acho que eles vão fazer, quando eu falo muita gente, né, dadas as devidas proporções, tá? 9, 10 deputados, eu acho que eles vão fazer. E é importante que a gente tenha um contraponto qualificado, porque se for para deixar na bancada de alguns dos meus colegas ali, que se dizem de direita, mas nunca passaram um ano-luz de um livro sequer, não é nem de um livro conservador, é de um livro sequer, vai ficar feio. Vão apanhar, né? Então, e aliás eu lembro, na época do impeachment, quando a gente começou a debater contra os petistas, quando a gente começou a defender o impeachment, Monielle é advogada, que a gente teve que explicar por que a Dilma cometeu o crime de responsabilidade com a pedalada, com a compra da refinaria de Pasadena, que tinha sido por culpa, mesmo que não tivesse dolo, ela poderia cair, enfim. Na época do impeachment, a esquerda só apanhava em debate. Na época do impeachment era uma lavada. Por quê? Porque era muito confortável ser de esquerda. A esquerda era o senso comum. Quando é senso comum, você não precisa dar explicações. Você fala, não, pô, eu sou petista, eu vou lá e eu apoio o Lula, eu apoio a Dilma, isso é o normal, a maior parte da sociedade é isso, não preciso dar maiores explicações. Era o que a gente chamava de o rei gordo, é o rei acomodado. Né, pô, nunca faz, sei lá, 14, 15 anos que não invadem minhas muralhas, meu exército tá lá faz muito tempo que ele não guerreia. E a gente subiu as muralhas como se fosse um monte de bárbaro lá, destruindo tudo porque eles estavam despreparados. Agora, infelizmente,
com o bolsonarismo, a gente teve um movimento contrário. Como a partir do impeachment, né, até o primeiro mandato do Bolsonaro, a vergonha era o contrário, a vergonha era ser de esquerda. A vergonha fala, não, você é de esquerda, você apoiou aquele governo Dilma, que naquela hora lá que tinha 2 dígitos de desemprego, é isso aí que você apoiou? Nós criamos também uma direita preguiçosa. Nós criamos também uma direita baseada em senso comum, em chavão, que não só aprofunda mais em nada, que não debate mais nada, que vai discutir com um comunista e não sabe o que é comunismo, e não sabe o que é liberalismo, e não sabe o que é conservadorismo, e apanha. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental, enquanto partido, porque o nosso partido, nós vamos ganhar a eleição esse ano para a presidência da República? Sim, mas o nosso projeto não é um projeto de 4 anos, é um projeto de 40 anos. É um projeto para deixar para as futuras gerações. É um projeto para a gente deixar, transformar o Brasil num país sério, numa das 5 nações mais poderosas do mundo, pensando em como a nossa geração será lembrada como aquela que transformou o país e legou para o futuro um país desenvolvido, rico, poderoso, livre. Esse é o nosso objetivo. E sendo esse o nosso objetivo, a gente precisa ter gente qualificada. Não basta só eu ter um cara exercendo um mandato, que esse cara, sei lá, ele diz que ele tá ao meu lado. Tem uma coisa que eu aprendi no Congresso Nacional, que pior do que você ter um inimigo, é você ter um aliado burro. Porque quando você tá na trincheira, você sabe que o inimigo é inimigo. Se ele atira bem, pô, ruim pra você. Se ele atira mal, ótimo pra você. Pô, o inimigo desqualificado é a coisa mais fácil que você tem de combater. Agora, o aliado desqualificado, você tá do lado dele na trincheira, ele tá atirando pro lado. E você nem tá esperando que o tiro venha, e você nem consegue se defender porque ele tá do seu lado. Então, assim, nós precisamos ter um exército de pessoas, e vocês aqui, todos fazem parte desse processo inicial, e uma coisa que eu costumo falar, e eu vou sempre continuar falando, um sentimento que eu tenho é o orgulho de que um pedaço da minha vida, um pedaço da minha história pessoal, que eu estou vivendo agora, se confunde com um pedaço da história do país. E eu quero que vocês compartilhem esse sentimento comigo. Eu quero que vocês, sabendo que vocês estejam aqui agora, nesse momento, vocês não são pessoas que superficialmente tiveram uma impressão sobre o Renan e vão apoiar ele, mas depois não vão mais se interessar por política. Vocês estão aqui porque vocês têm um vínculo muito maior, porque vocês têm um trabalho de militância muito maior. Todos nós somos aqueles que estamos aqui no começo. Hoje, sem exceção, eu falo para qualquer colega deputado, eu falo para qualquer analista, eu falo para qualquer jornalista, o Renan vai ganhar. E dão risada da minha cara. Vocês que estão aqui não dão risada na minha cara. Vocês falam a mesma coisa, vocês entendem a mesma coisa. Vocês são aqueles, assim como eu, os desacreditados do começo. E esses desacreditados sempre vão ter mais mérito e sempre vão ter o orgulho de poder dizer no futuro, quando a gente legar um país desenvolvido para as futuras gerações, eu estava lá, eu fiz parte disso. A minha vida, num determinado momento, se confundiu com o momento da história que transformou o Brasil para sempre. É esse o momento histórico que nós estamos vivendo. Eu, coincidentemente, essa semana, eu tive com o Minato, a gente estudou junto no ensino médio, a gente voltou para o nosso colégio, coincidentemente uma pilha de livros de história. E aí eu, por curiosidade, fui dar uma folhada para saber o que falavam sobre história recente, né? E aí eu fui ver como é que eles retratavam, né, o impeachment, que eu fiquei um pouco decepcionado, porque é só um parágrafo. Eu esperava pelo menos, eu falei, não, pô, deve ter alguma coisa, no mínimo uma enviesada, né, pra eu dar uma batida ali no que tá no livro. Mas não é nem enviesado, era só curto e superficial. Mas tinham ali o segundo mandato da Dilma. E o segundo mandato da Dilma está retratado no livro de história como: ela foi um desastre para a economia, ela foi um desastre na política, teve manifestação, ela caiu. Olha que maneira desgraçada de você entrar para a história. Olha, imagina você ser lembrado e você ser estudado por crianças como uma pessoa que destruiu a economia a ponto de ter as maiores manifestações da história do país contra você e você ser derrubado de maneira humilhante. O nosso retrato no livro de história vai ser o exato oposto. Eu diria até que pode-se, da mesma maneira como se denominou Nova República, aquilo que nós vivemos hoje, desde a redemocratização, que inventem um novo termo no futuro para determinar do momento que a gente chega ao poder
até o momento que há a transformação nunca antes vista no nosso país. Então, gente, eu quero falar isso porque eu sinceramente acredito, eu acho que eu acho até que é uma coisa, como é que eu posso dizer? É uma coisa metafísica, não no sentido religioso, é uma coisa de fora que me dá uma força que mesmo com o desgaste físico e mental que eu já tô e a campanha nem começou, mas ainda assim eu continuo com uma firmeza e com uma chama de espírito, porque a minha convicção é de que isso vai valer muito a pena. Qualquer sacrifício que eu faça agora vai ser tão pequeno perto da grandeza do que a gente vai alcançar, que vale qualquer esforço. Então, enfim, você sabe que eu geralmente sou o mais chato, né? Em discurso, você compara com o Renan, você compara com o Guto, assim, eu não sou aqueles, né, dos mais emocionais, dos mais inspirados. O Renan gosta de ler poesia, eu não gosto, então meus discursos geralmente são mais chatos, mais cartesianos, mas eu estou pessoalmente vivendo sentimentalmente um momento que eu considero de tamanha grandeza que eu acho que eu consegui colocar alguma emoção nessa fala aqui. Obrigado.